Queridos, para mim é um prazer muito grande estar aqui de novo, rever alguns amigos. Me sinto honrado e aquém do convite de pregar a palavra do Senhor. Mas como o nosso irmão ali bem colocou, nós que pregamos a palavra de Deus, precisamos estar sempre preparados, não somente para, às vezes, acudir nossos irmãos que entram de férias e toda essa dificuldade que temos como pastores, eu sei como é isso, na nossa saída, mas também de falar à igreja, e com certeza o Senhor vai falar no meu coração também. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Deuteronômios, capítulo 1. Nós vamos desenvolver esse capítulo até o verso 6, mas eu gostaria de ler todo o capítulo com os irmãos, porque apesar de pararmos aqui no verso 6, iremos fazer menção de uma forma geral de tudo que está aqui escrito no capítulo 8 de Deuteronômio. Acompanhem a minha leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender, e nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são férreas, de cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morados nelas, depois se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e se esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e, afinal, te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e o adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, o vosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Senhor Deus, queremos te agradecer, ó Pai, porque temos a tua palavra e não precisamos de mais nada, Senhor Deus. É só nos voltarmos para ela e ouvirmos a tua voz, os teus ensinamentos, os exemplos, ó Pai, e instruções aqui contidos para a nossa vida hoje.
Queremos pedir ao Senhor Deus que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor vá além daquilo que o pregador aqui fale, Senhor Deus, além das nossas capacidades, ó Pai, e que o Teu Espírito Santo esteja juntando Escritura a Escritura ao coração do Teu povo. Senhor, nós estamos hoje aqui, no dia do Senhor, um dia que é reservado, Senhor Deus, para o culto, para a adoração, para a edificação do Teu povo, Pai, porque queremos ser edificados, ó Senhor Deus. É somente o Senhor quem edifica e quem instrui o Seu povo. Senhor, queremos Te pedir, ó Senhor, que o Senhor fale profundamente ao nosso coração, que não saiamos daqui vazios, ó Pai, mas que pela instrumentalidade, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo, possamos ser consolados, confortados, instruídos e estimulados, ó Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma coisa interessante que nós vemos aqui, não somente no capítulo 8, mas em todo o livro de Deuteronômios, a questão da obediência, a questão de seguir os mandamentos do Senhor. Mas é interessante nós observarmos que esse livro é escrito antes do povo tomar posse da terra. Aqui nós percebemos os últimos momentos da liderança de Moisés naquele povo. Ele reitera a lei de Deus, ele prepara o povo para entrar numa boa terra. E uma coisa interessante que a gente vê na nossa vida é que depois que nós conquistamos algumas coisas, nós temos às vezes a necessidade, ou sempre, de olhar para trás e ver o caminho que foi trilhado até chegarmos onde chegamos. E essas sejam conquistas financeiras, espirituais, seja qualquer tipo de vitória, nós vamos perceber que a mão de Deus nos conduziu até ali e que nós chegamos naquela situação unicamente pela vontade de Deus, e foi o Senhor que nos conduziu. E é interessante nós nos lembrarmos disso para que o nosso coração não se exalte, porque isso é muito comum de nós, seres humanos. Após as conquistas e aquilo que nós adquirimos nesse mundo, seja espiritual ou seja material, a nossa tendência é esquecer o nosso estado anterior, é esquecer o caminho que nós trilhamos. E quando nós não olhamos para trás, ou olhamos para trás, e não atentamos para o que Deus fez na nossa vida, em geral, eu posso dizer que 100% dos casos, não sei, vamos chutar aí, o nosso coração se eleva e nós esquecemos que a boa mão do Senhor nos conduziu. É o que nós estamos vendo aqui. Esse capítulo, ele se inicia instando o povo de Deus a obedecer os mandamentos do Senhor, para que eles pudessem prosperar na terra que eles iriam possuir, a terra que foi prometida a seus pais. Neste capítulo, no capítulo 8, nós vemos dois temas duplos que são empregados para chamar a nossa atenção à obediência aos mandamentos do Senhor. E aí nós vamos ver esses temas se entrelaçando, que é lembrar e esquecer, deserto e terra prometida. Na nossa mente deve ficar muito claro, porque é dessa forma que o escritor sagrado, o apóstolo Paulo e muitos outros, eles veem esse momento, a vida da igreja, como um momento não somente histórico, como a ação de Deus na vida do seu povo, mas como um momento emblemático, representando a nossa vida nesse mundo. Não é uma ou duas vezes que nós vemos a Escritura, mas várias vezes ela fazendo menção a esse tempo, apontando para a vida do povo de Deus nesse mundo, se preparando para entrar no reino eterno. É por isso que esses temas aqui são reiteradamente apresentados ao povo de Deus. Lembrar e esquecer, deserto e terra prometida. E nós vamos perceber aqui no capítulo 8 que esses temas que estão entrelaçados,
eles vão nos levar, no mesmo capítulo, às advertências solenes, do verso 17 a 20, quando diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Umas nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer a voz do Senhor vosso Deus. Nós estamos vendo aqui um perigo básico para a fé pactual, ou seja, esquecer de Deus. Esquecer que Deus é a fonte de todo poder, esquecer de Deus que o Senhor é o nosso pastor, que Ele é a nossa suficiência, que é Ele que nos conduz debaixo da sua boa mão para o seu reino eterno. Lá em Provérbios, capítulo 3, Salomão diz assim: não te esqueças, filho meu, dos meus mandamentos, dos meus ensinos. E é interessante que aquela palavra esquecer ali tem o sentido de desprezar. Quando nós esquecemos dos mandamentos do Senhor, nós estamos desprezando, rejeitando a sua voz. O verso 1 diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento a seus pais. A obediência à palavra de Deus, aos mandamentos que foram dados ao povo de Deus, faria com que esse povo desfrutasse das bênçãos da sua aliança. E é isso que nós estamos vendo aqui, claramente no verso 1. E essa condição era essencial, a condição de obediência, de cumprir os mandamentos, cumprir aquilo que Deus estava apresentando, ensinando ao seu povo, para que eles tivessem vida e pudessem gozar das bênçãos decorrentes da terra prometida. É por isso que no verso 2 ele fala em lembrança: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. O que nós estamos vendo aqui, queridos, é que o Senhor Deus conduziu o seu povo pelo deserto com um propósito estabelecido, com um propósito definido. Esses 40 anos aí de peregrinação seriam um teste, uma disciplina, um exercício na vida daquele povo, para que eles pudessem entrar na terra prometida. O Senhor estava preparando aquele povo para que pudesse tomar posse da terra. E é interessante porque nós vemos aqui uma linha temporal, o passado e o futuro contrastados no tempo presente. E por que isso? Porque eles estavam naquele momento ali se preparando para entrar na boa terra que o Senhor prometeu a seus pais. Mas para que isso acontecesse, eles deveriam entender tudo aquilo que eles viveram até aquele momento. E por que isso? Porque essa recordação, a maneira como Deus os conduziu no deserto, iria produzir no coração daqueles homens, da igreja de Cristo, um espírito humilde, um espírito de total dependência de Deus para seu suprimento e comida naquele momento. E é interessante nós percebermos que a necessidade dessa provisão divina, numa hora de maior necessidade, está aí o povo à humilhação. Aquilo foi necessário na vida do povo de Deus, para que eles fossem humilhados, para que eles fossem colocados no seu lugar e para que eles entendessem o Deus a quem eles estavam servindo. E é interessante nós trabalharmos o conceito, entendermos o que significa humilhar aqui, humilhação aqui no original. A palavra tem o sentido de oprimir, afligir,
ser rebaixado. E é interessante nós atentarmos para isso, porque nesses momentos de dificuldade ou de deserto nas nossas vidas, nós somos colocados no nosso lugar. É nesse momento que nós percebemos a nossa total impotência para solucionar os nossos problemas, para guiar as nossas vidas. E assim nós recorremos a quem pode nos conduzir, a quem pode nos dar uma palavra, a quem pode sustentar a nossa alma. E é interessante aqui no texto da palavra de Deus, nos versos 3, quando ele diz assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Mas percebam que no verso 9, assim, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará. Eles precisavam passar pela fome. Eles precisavam passar por isso, para saber que a vida é mais que o alimento. Se nós compararmos esses dois versos, num momento em particular, eles tiveram fome. E no momento posterior, eles teriam abundância de alimento. Por que isso? E o próprio texto vai dizer: o propósito de tudo isso era saber o que estava no coração do povo, se cumpririam ou não os mandamentos do Senhor. Esse foi um período de disciplina, isso que o texto vai dizer. E por que razão precisamos ser disciplinados por Deus? Qual é a necessidade disso na nossa vida? Eu vou responder. Nós precisamos dessas coisas na nossa vida para sermos colocados em nosso lugar, para conhecermos as nossas deficiências, para conhecermos o nosso Deus, com o propósito de lançarmos nele, no Senhor, toda a nossa confiança. O povo de Deus não estava pronto ainda para entrar na Terra Prometida. Eles precisavam ser preparados. Eles precisavam abandonar aquele coração egípcio. Quantas vezes nessa caminhada eles disseram: melhor seria vivermos como escravos, mas termos comida, do que sermos livres e passarmos por essa situação. E é interessante porque não só o aspecto espiritual aí, que é incomparável, mas nós vemos na história da humanidade um homem lutando por liberdade. Muitos preferiam morrer com liberdade a terem uma vida tranquila debaixo da escravidão. Agora, se é assim com as coisas seculares, com as coisas que o homem trata no seu dia a dia, muito mais seria com as coisas espirituais. É por isso que o povo de Deus estava passando por isso. Não era Deus que precisava conhecer o que estava no coração dele. Eles precisavam entender o que se passava no seu coração. Eles precisavam conhecer o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E era através da experiência, do dia a dia deles ali com Deus, que o Senhor ia se revelar a ele e mostrar quem ele era e a necessidade que eles tinham do Senhor. Nós vemos alguns exemplos na Escritura disso. Pedro pensava que era forte o suficiente para seguir a Cristo, e ele já até havia feito isso ali no episódio do jovem rico. Ele diz: Senhor, nós largamos tudo e te seguimos. Entretanto, Pedro precisava saber que a sua fidelidade a Deus não era verdadeira, ou não era tão profunda assim. Abram Mateus capítulo 26,
versos de 33 a 35, nas palavras de Pedro, nós vemos a sua arrogância, nós percebemos o seu orgulho, nós percebemos que ele não entendia em que posição ele estava diante do Senhor. Ele diz assim, disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pedro precisou ser provado para lançar a sua confiança no Senhor e não nele mesmo. Ele precisou ser humilhado para reconhecer as suas limitações, para reconhecer que a sua suficiência só poderia depender de uma pessoa, do Senhor Jesus. Abra um texto paralelo lá em Lucas, capítulo 22, verso de 60 a 62. É um texto paralelo à narrativa de Mateus, falando sobre a mesma situação, mas agora de uma forma diferente. É interessante que no texto de Lucas, nós vemos um relato que nós não vemos em Marcos. Quando o Senhor, naquele momento em que Pedro ali está negando de forma veemente a Cristo, o Senhor olha, fixa os olhos nele. E provavelmente aquele olhar não foi um olhar de condenação, mas um olhar de graça na vida de Pedro. Porque ele mesmo disse anteriormente, Pedro, Satanás te requeriu como trigo para te peneirar, mas eu roguei por ti. Provavelmente, não sei, o texto bíblico não diz isso, mas essas coisas provavelmente vieram à mente de Pedro. Quando ele diz assim o texto sagrado, mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro precisou passar por isso, para que ele pudesse ver aquilo que ele não estava vendo, e para que ele pudesse lançar o seu coração, não nele, não nas suas forças, mas no Senhor. Mas não só temos Pedro, abra aí 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Às vezes nós lemos alguns textos da Escritura e nós nos espantamos com as coisas que estão escritas. E o texto aqui fala do apóstolo Paulo, o espinho da carne do apóstolo Paulo. Ele diz assim, e para que não me ensoberbecesse, verso 7, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Olha que interessante. Nós olhamos para a Escritura e vemos a vida do apóstolo Paulo, um homem temente ao Senhor, um homem que produziu muito para o reino de Deus. E é interessante que essa produção dele, essa santidade dele, estava relacionada diretamente com isso aqui. O apóstolo Paulo precisava daquilo para que ele não se perdesse. Ele precisava daquela disciplina constante na sua vida. E no verso 12 nós vemos isso. No verso 1 do capítulo 12. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Ele foi um homem que, de certa forma, não somente na sua inteligência, na sua capacidade, as suas capacidades, foi um homem dotado por Deus, mas também no seu contato, nas revelações com o Senhor Jesus, do Evangelho. Nós olhamos para o apóstolo Paulo e às vezes temos um quadro de um homem fora do comum, um homem, e realmente ele era, um homem de grande excelência. E essa grande excelência poderia levá-lo à destruição,
se esse espinho na carne não estivesse ali constantemente diante dele, mostrando que ele não era nada. Como ele diz, a nossa suficiência vem do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. É triste dizer isso, mas a verdade é que nós precisamos de desertos na nossa vida para nos colocar no caminho. João Calvino vai dizer que o crente, ele é sempre deixado debaixo de uma certa disciplina. Alguns mais, outros menos. Mas ele diz que isso é necessário na vida do crente. Porque se nós somos colocados todo o tempo numa situação de abundância, numa situação de tranquilidade, a nossa tendência é nos desviar do Senhor. Por isso esse deserto na vida do povo de Deus. Por isso muitas vezes nós passamos por aflições aqui nesse mundo. Essa é a nossa parte, queridos. E nós estamos sendo preparados, forjados para o reino de Deus. Nós não podemos ser como o povo de Deus que murmurava. Nós precisamos olhar que essas coisas têm a mão bondosa de um pai que ama os seus filhos. O deserto, queridos, aqui na vida do povo de Deus, testou e disciplinou o povo de Deus de várias maneiras. Eu quero citar 3 aqui. A primeira coisa que a desolação no deserto removeu foram as inclinações e seguranças das quais o homem naturalmente depende e os fez voltar para Deus. E é isso que as dificuldades, as provações fazem na nossa vida. Ela remove a nossa segurança nesse mundo, nas coisas que nós temos, e nos faz olhar para Deus. Aquele que pode prover, aquele que pode dar, aquele que pode nos suster, o único que poderia prover ali força para eles sobreviverem naquele deserto. Mas também o deserto testou e disciplinou o povo de Deus com relação à severidade daquele período. A severidade daquele período demoliu as bases rasas da confiança daqueles cujas raízes não estavam verdadeiramente firmadas em Deus. Foi o que aconteceu com Pedro. E nós vamos perceber que o deserto ali na vida do povo de Deus, como as tribulações e dificuldades, elas podem formar e quebrar um homem. Ela transforma a força de vontade e o caráter. E nós percebemos que a força que o deserto pode dar não é de autossuficiência, de independência, mas é aquela que procede do conhecimento de Deus. Eles precisavam ser lembrados disso. Por isso, aqui o capítulo 8, quando ele diz assim, ele te humilhou, verso 3, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. A necessidade vai nos ensinar muito a respeito de Deus e de nós mesmos. Porque quando o povo teve fome, Deus alimentou o seu povo com o maná. E foi uma provisão milagrosa. Mas ela foi planejada, ela teve um propósito. E qual era o propósito? Qual era o propósito fundamental? Ensinar o povo de Deus com relação à sua existência como povo de Deus. Dizer para eles que a fonte básica da vida era Deus e as palavras dadas ao seu povo. Por isso ele diz, nem só de pão viverá o homem. A palavra de Deus é mais básica e mais fundamental que o próprio alimento que sustenta a nossa vida.
Por isso muitos homens deram a sua vida por causa do Evangelho. Por isso muitos homens não disseram a simples palavra não ao Evangelho ou não a Cristo. Porque eles percebiam que existia mais tesouro no mundo vindouro do que nesse mundo. E o que nós estamos vendo aqui no livro de Deuteronômio, que serve como exemplo para nós, não é que o Senhor vai prover todo o tempo de forma milagrosa, não foi assim com eles, não é assim conosco. As circunstâncias que o povo iria passar mais adiante envolveriam questões ou situações de aquisição normal de alimento. Mas o que eles precisavam entender é que se a ordem do Senhor o levasse a um determinado lugar ou a fazer alguma coisa, eles deveriam obedecer. Porque a escassez de recurso, a falta de força ou qualquer outra desculpa seria injustificável diante do Senhor. Por quê? Porque a ordem de Deus continha em si a provisão, e era isso que eles estavam aprendendo ali. Se nós olharmos o contexto aqui do povo de Deus no deserto, nós vamos perceber que eles foram oprimidos pelos egípcios e saíram de forma portentosa. Eram escravos e saíram com grandes riquezas. Eles foram conduzidos por um lugar que não tinha saída, ali o Mar Vermelho, e atrás de si o exército de Faraó, e o Senhor lhes dá uma salvação inimaginável. Eles foram conduzidos ao deserto, onde não havia suprimento de comida e água, e o Senhor os sustentou de forma abundante. E toda a palavra de Deus e direção de Deus seguia a poderosa mão de Deus para cuidar e sustentar o seu povo, como um pastor cuida das suas ovelhas. Eles deveriam entender que na direção de Deus o Senhor teria cuidado deles, porque a sua presença era marcante no meio do seu povo. Eles deveriam confiar, porque se o Senhor estivesse direcionando, por mais dificuldades ou problemas que eles passassem, o Senhor iria sustentá-los. E eles estariam aprendendo a depender do Senhor. Não somente naqueles momentos, mas nos momentos de grande fartura. É por isso que Jesus adverte aos seus discípulos que eles não deveriam voltar à sua força, lá em Mateus capítulo 6, os versos 25 em diante, para as coisas materiais, mas eles deveriam buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus capítulo 6, verso 25, ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Ou seja, o que o Senhor está dizendo, vocês não devem tomar essas coisas, as coisas desse mundo, como a razão das suas vidas. Pois dessa forma nós estaríamos servindo a este mundo, ou seja, a um outro Deus. E é isso que ele fala no verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas a este mundo. E o Senhor Jesus vai dizer ali que a preocupação excessiva, a ansiedade com essas coisas, demonstra uma idolatria no coração do homem, uma falta de fé, uma falta de confiança em Deus, uma falta de lançar em Deus a sua vida, dele ser o Senhor das nossas vidas. E por isso eles deveriam buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Por quê? Porque o Senhor sabe que necessitamos de todas essas coisas, como diz o final daquele trecho, lá de Mateus capítulo 6, versos 32 a 33. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ao falar isso, nesse contexto, eu me lembro da parábola lá de Lucas capítulo 12,
aquele homem que estava voltado completamente para adquirir as riquezas, estava tão preocupado com as coisas desse mundo, não que as coisas desse mundo não são legítimas, elas são legítimas, mas elas têm o seu lugar, elas são secundárias. E a sua vida resume-se às coisas desse mundo. E lá no verso 17 a 19 do capítulo 12 de Lucas, ele diz assim: arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. E na própria parábola, o Senhor Jesus diz que a resposta de Deus para ele foi: louco! Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? É assim, o que entesoura para si não é rico para com Deus. Aquele homem estava tão preocupado, estava tão centrado nesse mundo, que esqueceu completamente do Deus da sua aliança. As suas afeições, o seu coração estava naquelas coisas ali. E muitas vezes nós somos essencialmente religiosos, dominicais, cumprimos as nossas obrigações religiosas, mas o nosso coração não está no Senhor, como esse homem. E o que é interessante nessa parábola é o que leva o Senhor Jesus a proferir essa parábola. Lá em Lucas capítulo 12, versos de 13 a 15, nós temos um motivo aí para isso. Olha o que ele diz. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Foi por isso que o Senhor Jesus proferiu essa parábola. Nós não sabemos as circunstâncias e as condições que envolviam a questão ali daquele jovem, mas uma coisa sabemos: aquele jovem que estava pleiteando possivelmente uma causa justa, tinha uma paixão desordenada pelas coisas desse mundo. E o Senhor Jesus viu isso. A palavra de Deus está dizendo assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais, para te dar a entender que nem só de pão vive um homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Esse princípio ele foi aplicado por Jesus no período ali de tentação, também no deserto. Ele foi levado pelo Espírito Santo, foi tentado a realizar um milagre para transformar as pedras em pães, porque estava com fome. E Jesus não atenta à voz de Satanás, ele não realiza o milagre, pois ele sabia que seria sustentado por Deus. Tanto que após a tentação, os anjos do Senhor vieram e serviram, como nós vemos lá em Mateus capítulo 4, verso 3 e 4. Quando o tentador se aproxima e pergunta assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus responde com essas mesmas palavras: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O objetivo de Satanás com isso era destruir a confiança do filho na vontade e no poder do pai para sustentá-lo. E é isso que Satanás faz nas nossas vidas. Queria que ele assumisse inteiramente o controle das coisas. Anuir ao conselho de Satanás aqui era não crer que Deus iria conduzir as coisas e no momento oportuno sustentaria as suas necessidades, se assim fosse a sua vontade. Mas o Senhor jamais o abandonaria. Muitas vezes nós somos tentados a agir dessa forma, a não esperar no Senhor. E por isso
muitas vezes, ou não, mas muitas vezes, se utilizar de instrumentos escusos, porque nós não confiamos no Senhor, ou querer encurtar um caminho que o Senhor quer que seja prolongado para ensinamento e para instrução em nossas vidas. Peter Craig vai dizer que a completa dependência da palavra de Deus e da capacidade de Deus para prover é uma lição sempre difícil de ser aprendida, quer em tempos antigos, quer em tempos modernos. Eu gosto de me lembrar muito da minha experiência, né? E apesar de não me sentir incomodado às vezes em falar sobre isso, a experiência pessoal, né? Mas a experiência dos nossos irmãos, elas nos ensinam, porque é Deus conduzindo o seu povo. E quando nós fomos para o seminário, nesse período de chamado, de vocação e de preparação, uma vez uma pessoa perguntou para nós assim: o que está faltando para você? E na época eu era um jovem de uns 25, um pouco mais, 27, 28 anos, tinha 2 filhos, era militar, uma carreira pela frente, e eu disse assim: eu quero ter convicção, eu não quero ir pela emoção ou pelo meu coração, simplesmente, entendam, um coração aí ser levado por uma emoção momentânea. E eu tinha uma família, tinha filhos, e eu disse assim: eu quero ter uma convicção, eu quero que o Senhor fale profundamente ao meu coração. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma família, eu tenho que sustentá-los, a vida não é fácil, eu sei como é a vida ministerial, eu quero ter convicção, porque eu sei que eu vou passar necessidade, eu sei que eu vou passar por dificuldade, eu sei que as igrejas vão me rejeitar por vezes, eu sei que eu serei incompreendido, e eu quero ter certeza que o Senhor está me chamando para isso. E como a gente fala lá no Rio, batata, né? Foi o que aconteceu. Tivemos essa certeza e passamos muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Mas o que ia no meu coração, no coração da minha família, da minha esposa, era que o Senhor me chamou para passar por isso. Eu via colegas de ministério, assim, praticamente, sempre, não existe pastores que não têm um problema no ministério, né? Nós estamos aqui para isso, né? Mas pastores que tiveram, colegas que tiveram um ministério mais tranquilo, com aquelas dificuldades normais do dia a dia de uma igreja. E foi diferente conosco. Nós passamos 4 anos sem igreja, 4 anos sem um sustento, passamos muitas dificuldades. Quando começamos um trabalho, a igreja era uma igreja sempre, as pessoas vinham, gostavam no primeiro momento, aí quando viam o teor da pregação, do compromisso, elas iam embora. E essas coisas não me desanimaram, por mais que nós ficássemos tristes com isso, porque eu sabia que o Senhor queria que eu passasse por todas elas. Nós aprendemos. O Senhor nos ensinou todo esse tempo, que nós entendemos que se o Senhor nos chama, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. E quando falo todas as nossas necessidades, eu não estou falando somente de necessidades físicas, de sustento, mas de consolo, de encorajamento. Ele vai nos edificar, Ele vai nos conduzir, porque Ele está nos conduzindo para o seu reino.
quando a ordem divina ou um período de provação nos é dado, toda a nossa autossuficiência é destruída, porque nós percebemos que nós não temos capacidade nenhuma para resolver aquela situação. E por isso nós aprendemos que toda a nossa segurança, toda a nossa suficiência, toda a nossa existência, seja física e espiritual, só pode ser baseada e sustentada em Deus. O sustento material é importante, é essencial à vida, mas a vida é mais do que isso. E o povo de Deus precisava entender que existem questões mais profundas na vida, mais importantes que a sustentação do nosso corpo e que a nossa subsistência nesse mundo. E eles aprenderam isso. Ou pelo menos, alguns aprenderam isso. Lá no verso 4, ele diz assim: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. E aqui nós temos uma ilustração adicional do cuidado de Deus com o seu povo. É um pastor cuidando do seu rebanho. E significa que Deus simplesmente iria suprir todas as suas necessidades. Deus não providenciou somente o alimento, mas vestes e força física. E essas coisas ensinaram o povo no deserto como Deus trata com o seu povo. E como é que Deus trata com o seu povo? Como um pai que disciplina a seu filho. Isso me ensinou muito no trato com os meus filhos. Até mesmo na disciplina física em casa. Eu sempre dizia para os meus filhos que o verdadeiro pai deles não sou eu, é Deus. Que eu podia errar, como eles viram que eu errei muito com eles, mas que o Senhor estava conduzindo tanto a minha vida quanto a deles. O amor que eu tinha por eles não representava o mínimo do amor que Deus devotava a nós, seus filhos. E da mesma forma que eles deveriam confiar na minha liderança, eles deveriam colocar o coração no Senhor. Às vezes a gente fica pensando, atribuindo a paternidade como algo humano. Mas não é. A paternidade não é algo humano. A paternidade é um atributo divino que foi dado a nós. Quando nós vivenciamos isso nos nossos lares, quando nós agimos como Deus age com o seu povo, os nossos filhos estão olhando para nós, estão vendo a imagem de Deus neles, em nós. E eles vão entender o trato de Deus na sua vida. Eles vão entender quando estiverem sendo disciplinados, quando estiverem passando pela mão pesada de Deus, eles vão perceber que é a mão pesada de um pai que ama, de um pai amoroso. Eles vão entender que a disciplina de Deus pode envolver admoestação, correção e severidade, mas é motivada pelo amor de Deus para conosco. Ela vai nos trazer para perto de Deus eternamente. É isso que nós estamos vendo aqui. Ele diz, como um pai disciplina seu filho, assim o Senhor disciplina o seu povo. Aquela disciplina ali era para aproveitamento, era para aproximar alguém que estava distante. Eles precisavam daquilo. Nós precisamos da disciplina do Senhor. E a Escritura é muito clara quando diz que isso serve para nos aproximar. E que a mão pesada de Deus é a mão de alguém que ama. Lá em Hebreus capítulo 12, versos de 4 a 7, ele diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos a exortação de como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe.
é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Nós precisamos ser todo o tempo lembrados disso, porque quando nós não somos disciplinados pelo Senhor, quando o Senhor não está com a sua mão muitas vezes pesada sobre nós, é porque nós não somos seus filhos. E nós precisamos entender que essa correção vem da mão de quem mais ama você. Porque o próprio Senhor disse: se o seu pai ou sua mãe te rejeitarem, eu jamais te rejeitarei. E por que Deus faz isso? Por que muitas vezes precisamos apanhar e de forma tão dura? O Senhor faz isso na vida do seu povo, para que ele não se perca. É isso que nós estamos vendo aqui em Deuteronômio. Lembrem, vocês vão chegar numa situação completamente diferente. Vocês vão ter fartura. Vocês vão ter abundância. Olhem para trás e percebam que a mão do Senhor continua cuidando e conduzindo vocês. E tudo isso que eles passaram tinha um propósito. Ele diz que para saber o que estava no teu coração, para saber se temerias ao Senhor, se guardarias os seus mandamentos. Todas essas coisas aconteceram para que o povo de Deus pudesse ser participante da sua santidade, ou seja, para a sua salvação. É isso que nós entendemos quando lá em Hebreus capítulo 12, verso 10, ele diz assim, e 14, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A disciplina do Senhor é para aproximar e não afastar. A disciplina do Senhor, a mão pesada de Deus sobre seus filhos, é uma mão amorosa, que faz com que aquela provação, aquela dificuldade transforme o coração daquela pessoa e ele se aproxime mais do Senhor, ou seja, participe da santidade de Deus. É por isso que lá no verso 14 de Hebreus ele vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós ligarmos esses dois versos, nós vamos perceber que a disciplina do Senhor não está provendo só livramento, mas está provendo também salvação. Você entende? Porque muitas vezes nós temos de passar por determinadas coisas, porque somos humilhados, desprezados, porque muitas vezes recebemos a ingratidão das pessoas. Sabe o que é isso? Deus, amorosamente, está tratando o seu povo, está amolecendo o nosso coração para podermos participar da sua glória. Porque se assim não fosse, nós não iríamos aprender. Nem tudo que acontece conosco, queridos, tem uma explicação clara aos nossos olhos. Nem todas as provações, nem todas as dificuldades, nós vamos entender porque elas estão acontecendo. Mas nós devemos confiar em Deus. Nós devemos confiar no Senhor, pois Ele vela pelo seu povo. O pregador pregando sobre, eu me esqueci o nome dele, 2 Coríntios, ali o primeiro capítulo de 2 Coríntios, a provação que o apóstolo Paulo passa, que ele perde a vida.
E aí o apóstolo Paulo ali diz que ele se desespera da vida. Ele viu que ele ia morrer. E esse pregador falou uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ele disse assim: pode ser que você nunca saiba qual é o motivo da provação ou da dificuldade que está vindo sobre você. Pode ser que você nunca descubra qual foi o propósito de Deus na sua vida com relação àquilo. Mas uma coisa o Senhor quer em toda e qualquer provação: que você confie nele. É isso que o povo precisava entender. Eles deveriam confiar no Senhor. O período do povo de Deus ali no deserto foi um período de adolescência, para que o povo aprendesse, entendesse por meio da experiência, da maneira como Deus queria que eles andassem. E aquilo serviria para toda a sua vida. Percebam aquela relação que nós fizemos. Um momento antes, eles tiveram fome e o Senhor sustentou. Agora eles seriam colocados num lugar onde não teriam fartura de pão. Eles teriam uma abundância diferente no deserto. Por quê? Porque o Senhor queria que eles confiassem no Senhor em toda e qualquer situação, sabendo que Ele supre, e que se eles chegaram àquele estado, se eles chegaram àquela situação, é porque Deus não somente os conduziu, mas continuava com a sua mão sobre eles. Essa adolescência, essa educação da maneira de Deus pode sempre envolver situações como essa, de dificuldades, de provações. Mas como nós vemos aqui, há a expectativa de que depois das dores do crescimento, a boa terra é prometida. O Senhor é bondoso para conosco. Ele não nos deixa nessa situação por muito tempo. Ele sabe que nós somos fracos. Ele, como um pastor, ele cuida das suas ovelhas. Isso é uma imagem de um pastor muito interessante. E hoje à noite eu vou pregar sobre o Salmo 23. E uma das imagens que nós temos na escritura do pastor é aquele que tem uma ovelha, e a ovelha é extremamente rebelde. Ela não consegue acompanhar o seu pastor debaixo das advertências, né, do cuidado e de toda aquela, vamos dizer assim, infraestrutura pastoral ali, né? E quando essa ovelha é uma ovelha tão rebelde que ele não consegue segurar, o que ele faz? Parece cruel isso, né? Ele quebra a perna da ovelha. Mas o que é mais interessante nisso é que a partir dali ele começa a carregá-la no colo. E ele quebra a perna da ovelha. Porque se ela continuar com esse comportamento, ela vai ser presa fácil dos animais, dos lobos, dos ursos e dos leões ao seu redor. E aí, a atitude extrema de amor daquele pastor é de quebrar a perna dela. Mas agora ele vai trazer ela para bem próximo do seu coração. Mais próximo do que antes. É isso que a Escritura nos diz, queridos. Que depois da tempestade vem a bonança, vem a calmaria. O Senhor é misericordioso. Ele não deixa o seu povo numa situação como essa perene. E mesmo quando a provação dura muito tempo, nós precisamos entender que Ele está juntamente conosco lá, com a sua vara e o seu cajado nos protegendo. Se o povo fosse obediente e tivesse o temor do Senhor, eles iriam da adolescência para a maturidade, que é o tempo previsto aqui no verso 7 em diante, quando ele diz: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra,
terra de ribeiros de água, de fontes. Essa seria a idade madura ali daquele povo. Representaria esse momento de maturidade cristã, de maturidade de vida. E nós vamos perceber, como nós estamos vendo aqui na Escritura, que o propósito das experiências da vida da igreja é didático, é educacional. Frequentemente nós estamos vendo aqui no Velho Testamento o Senhor mandando sofrimento ao seu povo. Nós vemos isso também no Novo Testamento, para humilhar, para disciplinar o seu povo, para que eles aprendam uma lição que de outra forma eles iriam ignorar. O que nós estamos vendo aqui é o retrato da nossa vida, o retrato, de uma certa forma, no âmbito menor da nossa família. Quantas vezes nós falamos para os nossos filhos: não faça isso, não faça aquilo. Eu não estou falando de criança, não. Eu estou falando que eles já entram na idade adulta e ainda estão ali debaixo do nosso trato, do nosso cuidado, mas já são adultos, já respondem por si. E quantas vezes nós dizemos: olha, não faça isso, não... E às vezes temos que tomar medidas drásticas. Por quê? Porque somente a nossa voz não é necessária. Ou às vezes até permitimos que eles façam determinadas coisas, até mesmo pela sua falta de experiência, porque já sabemos onde vai dar. E quando as coisas acontecem, aí você diz, não com um teor de vingança: meu filho, eu disse para você, eu podia ter proibido. Eu estou falando de uma situação que eu vivi em casa, no dia a dia, uma escolha que eles fizeram, que um deles fez. Eu falei: esse não é o melhor caminho. Não, mas eu quero que... Esse não é o melhor caminho. Eu vou deixar você fazer isso. Eu disse: eu vou deixar você fazer isso porque eu sei aonde vai dar. Foi interessante essa experiência, porque foi uma coisa que eu vivi, que para mim foi bom, mas que eu percebi que para ele não seria tão bom assim. Uma escolha de estudos, relativo nessa área. Mas ele queria: não, pai, eu quero. Tá bom, eu vou deixar. E aí ele se esborrachou. E eu disse para ele assim: eu disse para vocês, eu já tinha vivido essa situação. Mas pai, mas foi diferente com você? Foi diferente comigo. O que eu disse para você não fazer, foi o que eu fiz. Eu parei um tempo de estudar para me dedicar a uma área específica. Eu queria ser militar e tal, e naquele período eu não passei, mas foi bom para mim. Mas para ele eu estava percebendo que não era bom. E eu disse para ele, eu falei: eu vou deixar. E não foi bom para ele, porque além dele não passar, ele ficou reprovado na escola. E depois ele reconheceu isso mais uma vez: pai, se eu não tivesse parado lá um ano... Eu falei: eu avisei para você. Mas foi interessante que toda vez depois disso, que eu falava alguma coisa para ele, ele nem pensava. Ele dizia: não, pai, eu vou fazer como o senhor disse. Ele aprendeu. Às vezes, nós precisamos passar por essas coisas para aprender de Deus, porque nós não estamos dando ouvidos à sua voz. O método de Deus, esse método ainda continua na vida do seu povo. É interessante que a gente aprende mais lições através de sofrimento do que através de qualquer outra coisa. E eu gostaria de terminar uma frase que não é minha, mas eu gostaria de reproduzir aqui, que diz assim: se Deus permite que andemos caminhos difíceis e escuros, que não compreendemos, isso não é motivo para duvidarmos do seu amor para conosco. E aí eu digo, mas para termos a certeza de como um pai, ele dirige cuidadosamente os seus filhos. Eu sempre disse isso para os meus filhos: Deus está mais interessado na sua salvação do que você e do que eu.
Deus está mais interessado na sua vida do que você mesmo. E nós devemos confiar naquilo que Deus está fazendo. Podemos não entender, mas precisamos confiar. Porque Ele está nos levando para uma boa terra. Nesse mundo, nós passamos por aflições, alguns mais, outros menos, de um teor mais intenso, outros de um teor menos intenso, mas todos nós sofremos nesse mundo. Se não sofremos pelas coisas do nosso dia a dia, pelas nossas dificuldades, sofremos pela luta contra o pecado. Mas o Senhor está dizendo para nós assim: há uma boa terra. E é para lá que você vai. Persevere. Confie. E coloque o seu coração no Senhor. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra e reconhecemos, ó Senhor Deus, que não temos, ó Senhor Deus, capacidade, inteligência, santidade suficiente, Pai, maturidade suficiente, Pai, para conduzirmos as nossas vidas. Precisamos, ó Pai, as mãos bondosas do Senhor para nos conduzir. Esse mundo para nós, ó Senhor Deus, representa esse deserto. Como ali para o povo de Deus, libertos, ó Senhor Deus, do poder do pecado do Egito. Agora precisamos, ó Senhor Deus, como peregrinos, caminhar, ó Pai, nessa peregrinação para o reino de Deus. E te pedimos, ó Senhor Deus, que o Senhor esteja nos dando olhos para ver e ouvidos para ouvir. Que não sejamos, ó Senhor, negligentes, rebeldes ou ingratos daquilo que Deus está fazendo na nossa vida e no meio do seu povo. Que possamos, ó Pai, entender que como crianças, ó Pai, na vida familiar, nós não compreendemos tudo aquilo que os nossos pais fazem, as decisões que eles tomam, Pai, as coisas que eles nos dão ou que eles nos negam. Mas entendemos, como homens de Deus, que da mesma forma que um pai age dessa forma com seus filhos, e de forma imperfeita, o Senhor age perfeitamente conosco. Quando somos privados de algumas coisas, quando ganhamos outras, quando somos conduzidos por um caminho ou por outro, nós devemos entender que é Deus, amorosamente, conduzindo o seu povo. Senhor, nos faz ter um coração assim, Pai, para que nos momentos de tribulação e dificuldade possamos perceber que na sombra da morte o Senhor está conosco, que a sua vara e o seu cajado em meio à tribulação está nos protegendo e nos guardando. Por mais que não estejamos vendo isso, mas que os nossos olhos da fé possam contemplar através da tua palavra o teu cuidado, o teu amor e a tua condução para conosco. Fica conosco, ó Pai. Nos dá um coração grato diante do Senhor. Nos dá um coração, Senhor Deus, assertivo diante do Senhor, sabendo que o Senhor está nos conduzindo para o seu reino eterno. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.